Você já parou para pensar quantas vezes sabotamos nossas próprias oportunidades sem nem perceber? Já percebeu quantas vezes você deixou de conquistar algo por não acreditar que era capaz de fazer aquilo? Nesse vídeo eu vou te mostrar a ciência dos 5 pontos que fazem com que a autossabotagem cresça dentro de você e te atrapalhe no seu sucesso. E de bônus eu vou te ensinar como superar cada um desses pontos e parar de se autossabotar de uma vez por todas. Meu nome é Lucas e esse é o Mentalidade Sem Limites. A autossabotagem pode te atrapalhar sem você nem perceber, já que ela é um comportamento que rola no inconsciente e impede que a gente alcance o nosso verdadeiro potencial. Depois de entender como funcionava cada um desses 5 pontos, eu mudei a minha atenção e passei a perceber quando eu estava começando a me sabotar. E dali eu já dava um basta na minha cabeça antes que a coisa ficasse pior. Então, para te explicar de uma vez por todas como se livrar dessa vozinha irritante na sua cabeça, deixa eu te apresentar esses 5 pontos críticos que fazem a gente cair na armadilha da autossabotagem e como agir para superar cada um deles. E eu já te adianto, uma pesquisa mostrou que o número 5 é feito por aproximadamente 74 milhões de brasileiros. Então assiste o vídeo até o final para ver se você também erra nisso. Primeiro ponto, a armadilha da zona de conforto. O nosso cérebro foi desenvolvido desde o começo da evolução a procurar familiaridade, ou em outras palavras, conforto. E sair da zona de conforto pode ser assustador para a nossa cabeça de homem das cavernas. Quando a situação dessas aparece, a nossa mente prefere ficar no conhecido, mesmo que ele seja negativo, na tentativa de não precisar enfrentar o desconhecido. Aí está uma grande armadilha que pega muita gente. O desconhecido ensina mais do que qualquer experiência que você possa viver. E tendo sucesso ou não, você vai voltar dessa experiência com mais conhecimento do que quando começou. E a zona de conforto, apesar de, como o nome diz, ser bem confortável, pode te atrasar para um futuro bem melhor na frente. Segundo ponto, o medo do fracasso. O fracasso, assim como o desconhecido, é algo que o ser humano foi criado aprendendo a evitar. Fracassar é o que se deve fugir ao máximo. Às vezes o ser humano julga ser mais importante evitar um fracasso do que viver. E eu posso citar o caso do Tony Stark como exemplo. Isso é instintivo. Esse medo ativa a nossa amígdala e ameaça a nossa autoestima. Afinal, ninguém quer ser um fracassado. E o ego envolvido nesse pensamento muitas vezes faz com que a gente sabote as nossas chances de ter sucesso. Errar faz parte da aprendizagem. Não confunda fracassar com errar. Errar é uma coisa que não é definitiva, é só um passo na sua evolução. E fracassar é admitir para você mesmo que você desistiu e que vai abandonar algo por julgar que você não é capaz o suficiente. Vai por mim, a mudança vem quando você enxerga que esses obstáculos no caminho são erros e não fracassos. Terceiro ponto, a síndrome do impostor. Quem já duvidou da própria competência sabe do que eu estou falando. Ter uma autopercepção tão negativa só vai te atrasar e sabotar qualquer conquista que possa aparecer. Essa visão pode vir, talvez, de uma baixa autoestima relacionada a algo ou um pensamento de comparação na sua jornada. Se você não colocar tanto esforço em um objetivo, não vai se sentir preparado nem merecedor de conquistá-lo e vai acabar com a sua confiança de uma vez por todas. Do outro lado, olhar para a jornada de outras pessoas que já estão tendo resultados vai te fazer sentir despreparado comparado a eles. Eu senti tudo isso antes de começar esse canal. Me comparar com outros youtubers já gigantes era covardia, e isso me travava para dar o primeiro passo. A melhor coisa que eu fiz foi entender que nunca ia chegar lá sem antes começar de baixo. Coloque o esforço que pode naquilo que quer alcançar, e entenda que cada pessoa tem sua própria história e seu próprio caminho. Aprenda a curtir o processo e os resultados vão vir com o tempo. Bom, se você chegou até aqui no vídeo e ainda não deixou seu like, eu acho que tá na hora, né? Aproveite e se inscreve para não perder os próximos vídeos do canal. Vamos continuar. Quarto ponto, o domínio do crítico interno. Lucas, como assim? Eu tô sendo dominado agora? Sim, por você mesmo. Estranho, né? Você já deve ter se encontrado em alguma situação onde ouviu aquela vozinha interna na sua cabeça, mas ela estava meio diferente. Ao invés de pensar em todas as possibilidades positivas e como você poderia se dar bem em determinada situação, ela te colocou para baixo e achou que você não ia dar conta do recado nem se tentasse muito. Já rolou contigo? Comigo rolava direto. O problema está na raiz do nosso comportamento. É bem verdade que o maior crítico que vai existir sobre o que você faz é você mesmo, principalmente se você é parecido comigo e perfeccionista pra caramba. Na sua cabeça você nunca vai acertar. E adivinha o que acontece? Você nunca acerta. Entenda que se criticar faz parte do processo, mas aprenda a refletir se a crítica está vindo pro seu bem ou se é a voz do seu medo de evoluir falando. E ela costuma não calar a boca fácil. E o quinto e principal ponto dessa lista, a preferência pela gratificação imediata. Lembra que eu falei no primeiro ponto da lista que o nosso cérebro está acostumado desde a evolução a procurar conforto? Então, a nossa cabeça adora uma gratificação imediata. A gratificação ou o benefício do longo prazo não é nada confortável, já que você precisa batalhar bastante para conseguir. O problema é que preferir essas gratificações e conquistas mais rápidas vicia.
e você começa a não ter vontade de ir atrás das complicadas. E essas complicadas representam os nossos maiores sonhos. Tá certo, você não acredita em mim, então escuta só. O que você acha que é mais fácil de fazer? Manter uma rotina regrada, focada em estudar todo santo dia por um ano, para depois fazer uma prova mega difícil, a fim de tentar conseguir passar em concurso público e ter um emprego seguro com um bom salário, ou dormir além da conta, acordar tarde pra caramba, passar o dia inteiro olhando TikTok e à noite jogando videogame. Consegue perceber a diferença? Atualmente a gente está mais suscetível a perder todo santo dia para a segunda opção. Isso é algo que vem sendo muito construído na sociedade atual, já que as redes sociais estão sendo modificadas e aperfeiçoadas para te prender no aplicativo pelo máximo de tempo que eles conseguirem. Não me entenda mal, TikTok e Instagram não produzem seus algoritmos para fazer com que você não realize seus sonhos. Infelizmente quem está sabotando o nosso caminho até lá somos nós mesmos. E esse tema é super extenso e daria um vídeo só para ele para conseguir explorar tudo. Você acha que seria uma reflexão legal para trazer aqui no canal? Deixa nos comentários aí. Enfim, continuando. E como fazer para dar um jeito nesse ponto, que parece ser o mais difícil da lista? Simples, aproveitar o processo pode ser um bom caminho. Não enxergue as gratificações que precisam de um esforço a mais como impossíveis, olhando uma lista gigantesca na sua cabeça de conquistas que você precisa ter até chegar lá. Celebre as pequenas conquistas no caminho, que levam até a grande gratificação final. Assim o caminho vai ficar super interessante, e batalhar pelo teu objetivo principal vai ser muito mais divertido do que passar uma tarde no TikTok. Meu amigo, superar a autossabotagem é um processo bem desafiador, mas não é impossível. E a recompensa disso tudo é conhecer o teu verdadeiro potencial, seja qual for a área que você tem interesse. A jornada não é fácil, mas cada pequeno passo que você caminhar para dar um jeito nisso vai te aproximar do sucesso. E a busca para ter mais sucesso é longa. E nesse vídeo eu te explico por que você deve evitar uma moda que está surgindo aqui no YouTube. Será que estar à frente de 99% das pessoas realmente é o caminho? Dá uma olhada nele para entender por que isso é um problema e como evitá-lo.